Bom, pessoal, meu nome é Érica, eu sou integrante do programa Residência Pedagógica e atualmente estou no quinto semestre do curso de licenciatura em Matemática. Bom, iremos apresentar hoje para vocês a biografia de Bhaskara Akari. Começando pela sua infância, Bhaskara Akari, ou Bhaskara II, como era chamado, ele nasceu ali por volta de 1114 a 1185, numa cidade de Vijayapura, na Índia. Bom, ele foi um matemático, astrônomo, astrólogo e professor. Ele é bastante conhecido pela fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela é uma fórmula matemática aplicada nas equações de segundo grau, que é bastante famosa no ensino fundamental e médio. Embora haja muitas controvérsias sobre a sua descoberta, né? Se foi realmente Bhaskara a quem descobriu ou não. Quando o Bhaskara ele nasceu, assim que ele nasceu, a sua mãe veio a falecer e Bhaskara acabou sendo criado apenas pelo seu pai. Bom, como o seu pai ele era um alto funcionário do governo, então isso permitiu com que Bhaskara tivesse uma ótima educação. Quando o pai de Bhaskara veio a falecer, o Bhaskara ele acabou assumindo o cargo de secretário do governo, que era uma espécie de juiz especializado em inventários. Falando agora sobre estudo e formação de Bhaskara Akari, Brahmata chamou Bhaskara para ser o matemático do governo. Bom, depois que Bhaskara assumiu o posto do seu pai, o Brahmata chamou ele para ser o matemático do governo, porque quando o Bhaskara ele teve a oportunidade de assumir o posto que antes eram do que antes era do pai dele, né, que era de secretário do governo, foi um posto que ele favoreceu com que Bhaskara continuasse estudando matemática. Não que ele não estudasse, mas ele conseguiu estudar mais matemática, ele conseguiu ficar resolvendo vários problemas que era considerado bastante difíceis para os demais, né? Então aí foi que o Bragmata acabou chamando ele para ser o matemático do governo. E aí Bhaskara ele trabalhava particularmente com problemas de quadrado. Problemas de quadrado é o que é hoje para a gente equações de segundo grau. E ele conseguia relacionar esses problemas e ele também partilhava nos inventários essas descobertas, esses estudos que ele fazia, né, na época, com os demais cientistas que ali estava. Bom, o Bhaskara ele tornou-se chefe do Observatório Astronômico de Ujjain, que era, no caso, naquela época, o principal centro da matemática na Índia. Ele também ficou com o crédito de vários outros cientistas, né, que no caso eram grandes matemáticos que partilhavam, né, os seus estudos com Bhaskara e que também construíram a escola de astronomia e de matemática. Bom, por isso que o Bhaskara ele é considerado para muitos historiadores e cientistas como uma falsificação que se apoderou dos trabalhos dos demais colegas, né? Relacionando agora a área da matemática, né? Quando se fala de Bhaskara, relacionado à matemática, uma indagação que se faz é se realmente Bhaskara é ou não é o criador da fórmula de Bhaskara. E bom, uma curiosidade bem interessante é que o hábito de dar o nome de Bhaskara para a fórmula da resolução de equação de segundo grau se estabeleceu aqui no Brasil por volta de 1960, mas que esse costume aparentemente é só brasileiro, tá? Não se encontra o nome de Bhaskara para essa fórmula nas literaturas internacionais, então é somente aqui no Brasil que a gente chama a fórmula de Bhaskara. Porque não é adequado dizer que a fórmula é dele, porque problemas que recaem na equação de segundo grau já apareciam há quase 4.000 anos em textos de babilônios. Nos textos que eram, na verdade, escritos em prosa e sem uso de símbolos, né? Eles, na verdade, ensinavam como era proceder para determinar as raízes em exemplos concretos com coeficientes numéricos. Então, até o fim do século ali 15, 16, não se usava fórmula para obter raízes de equação de segundo grau, simplesmente porque não representava por letras os coeficientes de uma equação. Isso só passou mesmo a ser feito
por conta de um matemático francês, ali por volta de 1540. Então, a verdade é que muitos historiadores dizem que Bhaskara, ele não tinha como ter criado isso, ele não tinha como ter criado essa fórmula, porque na verdade isso já era utilizado há 4.000 anos antes mesmo de Bhaskara. Então, na verdade, ele não criou isso. E a verdade mesmo é que acredita-se que Bhaskara, ele não tenha mesmo descoberto a fórmula de Bhaskara, porque naquela época, Bhaskara nem sabia o que é uma fórmula, porque as fórmulas mesmo, as fórmulas matemáticas, elas só surgem mesmo, só aparecem, né? Ali depois da morte de Bhaskara, 400 anos depois da morte dele, né? Então, por conta disso, ele não poderia ter descoberto fórmula alguma. Porque, na verdade, ele só estava utilizando o método que os babilônios utilizavam e que outras pessoas, outros matemáticos, até teve um matemático árabe, né, que ele foi influenciado pela álgebra e pela geometria dos gregos também, ele conseguiu resolver diversos problemas das equações de segundo grau, mas em nenhum momento ele usou fórmula para aquilo, ele só estava usando o método que os babilônios já usavam, né? Não tinha uma fórmula concreta para se resolver as equações de segundo grau. Bom, e falando um pouco sobre o Lilavati, acredita-se, né, que o Lilavati foi um livro de Bhaskara onde ele traz inúmeras descobertas, sendo uma mais conhecida a fórmula que resolve as equações de segundo grau, que no caso é a fórmula de Bhaskara, então ele publicou esse livro, tá? Falando da descoberta, de tudo, né, da equação de segundo grau. No entanto, como eu falei anteriormente, não tinha como Bhaskara ter descoberto a fórmula, porque não existia fórmula naquela época para isso, tá? E uma outra curiosidade bem interessante é que acredita-se que esse livro ele tenha sido em homenagem à sua filha, tá? Por isso que o nome é Lilavati. Bom, continuando falando um pouco sobre as contribuições de Bhaskara para a matemática, mesmo que alguns pesquisadores tenham dito que Bhaskara não criou realmente a fórmula, tá? Isso foi através de pesquisas que eles conseguiram deduzir isso. Não se tem por concreto realmente se ele realmente não foi, mas a verdade é que muitas pessoas acreditam que ele realmente não foi o criador, pelo fato da fórmula já ser utilizada muito anteriormente. Bom, mas mesmo assim, Bhaskara ele teve diversas contribuições para a área da matemática, como por exemplo, ele publicou 6 livros, onde esses 6 livros foram na área da matemática, que são geometria, trigonometria, cálculo, álgebra e aritmética astronômica. Então ele publicou esses 6 livros, tá? E as obras de Bhaskara, ela tem servido como livros de referência em todos os cantos da Índia. E Bhaskara ele acabou vindo a falecer em 1185 em Ujjain, na Índia. Bom, mas agora explicando um pouco, né, sobre a fórmula de Bhaskara, né, essa equação de segundo grau, tá? A gente se faz a pergunta: o que é uma equação de segundo grau? Bom, como eu coloquei aí abaixo, tá? As equações de segundo grau são equações definidas por polinômios de segundo grau, né? Isso significa que entre todas as incógnitas, pelo menos uma delas vai ter que ser elevada ao quadrado. Então, toda a equação de segundo grau em sua forma normal, né? Que no caso é essa que eu deixo aqui no slide, ela é escrita da seguinte maneira, né? Que no caso é essa: ax quadrado mais bx mais c igual a zero, que no caso é a equação normal do segundo grau, onde as letras A, B e C, elas representam números conhecidos na equação. E esses números, eles são chamados de coeficientes, tá? E na equação de segundo grau, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui.
que no caso eu coloquei aqui abaixo, né? 2x² menos 5x mais c. Quais são os coeficientes? Os coeficientes são a, o b e o c. Então, quem é o coeficiente a? É o 2. O coeficiente b é o menos 5 e o coeficiente c é o 7, dado na equação que eu usei como exemplo. Bom, o método resolutivo de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, ela foi criada a partir do método de completar quadrados. Segundo esse método, para coeficientes genéricos, tá? A, B e C, obtém-se a seguinte expressão, que no caso essa daí é a fórmula de Bhaskara. No entanto, essa fórmula, ela é ensinada em duas etapas, né? Que é a fórmula do discriminante, que eu vou mostrar, e a fórmula de Bhaskara, que no caso é essa. Eu vou mostrar a aplicabilidade das duas. Bom, primeiramente indo para a fórmula do discriminante, tá? A fórmula do discriminante é definida pela expressão no interior da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara em sua forma original, que é aquela ax² mais bx mais c, que eu mostrei anteriormente. Bom, o discriminante ele é representado pelo delta, tá? Que é essa letrinha grega que parece um triângulozinho, né? E é definido da seguinte maneira, né? Que delta é igual a b² menos 4ac, tá? Essa é a fórmula do discriminante. E o delta, ele é chamado de discriminante porque é possível extrair algumas informações a respeito de uma equação do segundo grau. Aí, no caso, eu vou mostrar agora o que pode, a partir do resultado do discriminante, né? O que é que a gente pode entender, o que é que a gente pode extrair desses resultados. Primeiro, que se o delta, né, quando a gente calcular lá, esse delta der menor que zero, então essa equação de segundo grau, ela não vai possuir raízes reais. Se o delta for igual a zero, a equação do segundo grau ela possui uma raiz real. Mas, se o delta ele for maior que zero, então a equação do segundo grau ela vai possuir duas raízes reais. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou utilizar, no caso, esse exemplo, que é x² mais 8x menos 9 igual a zero, e eu vou calcular o discriminante dele. Bom, eu coloquei a fórmula do discriminante, né, que é delta é igual a b² menos 4ac, e aí eu vou extrair os valores da equação, que no caso, eu vou extrair os coeficientes da equação, né, que no caso é o a nessa equação é igual a 1, né, porque fica só o x², então a gente subentende que é 1, o coeficiente, o 8, que é o coeficiente de B, e o menos 9, que é o coeficiente de C. Então, a gente consegue esses coeficientes e a gente consegue colocar na forma do discriminante. Sendo assim, o resultado vai dar 100. E 100, né, ele é o quê? Maior que zero. Então, nessa equação aqui, a gente vai ter duas raízes. Eu vou calcular essas raízes, tá? No próximo exemplo. Mas o que eu quis mostrar nesse exemplo para vocês é somente sobre a questão da utilidade, né? Da utilização da fórmula do discriminante, tá bom? Bom, indo agora para a fórmula de Bhaskara, né? Para a gente achar as raízes, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, só que com a informação do discriminante, né? Que no caso é o delta. A gente achou lá naquele exemplo que é o mesmo desse daqui. Eu peguei o mesmo, tá? A gente encontrou lá que o delta ele era igual a 100 no exemplo anterior, que no caso é esse mesmo. E agora o que é que a gente vai querer achar aqui? Quais as raízes da equação do segundo grau, que é dado por x² mais 8x menos c, né? Então, pronto. Como eu também já tinha falado anteriormente, o a vai ser igual a 1, o b é igual a 8 e o c é igual a menos 9. Então, basta a gente substituir, tá? Na equação de Bhaskara e a gente vai encontrar o seguinte, que vai ficar x é igual a menos 8 mais ou menos 10 sobre 2. Esse mais ou menos quer dizer que a gente vai operar tanto com a adição e depois a gente vai operar com a subtração, tá? Porque é exatamente isso, as raízes vão ser isso. Vai ser uma sendo o resultado utilizando uma operação, né, que no caso aqui é a adição, e a outra vai ser utilizando a subtração. Então, vou mostrar para vocês. Primeiro, a gente vai fazer o exemplo mostrando com mais, né, com a operação da adição. Então, vai ficar como? X1, x', no caso, eu estou querendo dizer que é como se fosse a primeira raiz, né, vamos supor assim.
Então, x' é igual a menos 8 mais, no caso eu escolhi o mais primeiro para fazer, mas não tem necessidade, você podia escolher o menos também para fazer primeiro, não tem problema. Então, você pega menos 8 mais 10 sobre 2. Pronto. Que no caso vai dar 1. Então, a gente tem que uma raiz dessa equação, ela é 1. E aí, qual é a outra raiz? O determinante, não, desculpa, o discriminante, né, que era o delta, deu igual a 100, a gente teria o quê? Que o delta, dando maior que 100, vai ter duas raízes. A gente encontrou uma, que é x igual a 1, e a gente tem que encontrar a outra. Bom, e agora, encontrando a outra, você usa a operação de menos, né? E você faz menos 8 menos 10 sobre 2, que vai dar menos 18 sobre 2. E no caso, vai dar x igual a menos 9. Pronto. A gente tem que x igual a menos 9 também é uma raiz da equação de segundo grau dada no exemplo anterior, tá? Então, bom, é só calcular as raízes, é somente isso mesmo. Você calcula as duas raízes, vê, né, o valor do discriminante e deduz se ele é maior, menor ou igual a zero. E aí você deduz o que tem que fazer na questão. E pronto, você calcula o que vai ser pedido no caso. E é só isso. E muito obrigada pela atenção.